Vamos fazer uma musiquinha para essa questão 49? O problema é estar trazendo a solução. Mas nesses casos aqui, é decoreba. Então nós vamos ter que fazer uma musiquinha. Não podem ser objeto de ADI. Resolução do Ministério Público. Lei distrital perante o STF. Lei do distrito, do exercício de competência municipal do distrito, pode. Emendas, não. Por que não? Porque ainda não, como que fala? Tem um fundamento da emenda que não pode, porque, salvo engano, a emenda poder, o titular é o povo. Tem um fundamento numa questão que eu fiz um tempão de falando. Eu sei que emenda não pode, depois eu vejo fundamento. Decreto legislativo, decreto autônomo. Olha a pegadinha. É um desses decretos realmente não pode. Esse aqui com resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, em qualquer hipótese, está esquisito, mas não pode. Decreto legislativo pode. Ele quer um que não pode. É o decreto autônomo. Nossa, errei. Quando que não podem ser objeto de ADI? Tinha que ter uma súmula 642. Não cabe ação direta de inconstitucionalidade de lei do Distrito Federal derivada da sua competência legislativa municipal. Tem uma súmula 642 da STF que fala: não cabe ação direta de inconstitucionalidade de lei do Distrito Federal derivada da sua competência legislativa municipal. Porque por vedação da súmula, porque está derivada da municipal, você já vai lá que municipal não pode, né? Agora a gente vai ter que fazer uma musiquinha complementando. Renato, não cabe a DI, a DIN de lei municipal e ou distrital federal derivada da municipal. Mas quando a lei municipal viola a Constituição Federal, será possível dois institutos, o difuso e a DPF. Agora, não podem ser objeto de ADI. Não podem ser objeto de ADI. Não pode ser objeto de ADI, súmula, regulamento de execução ou decreto, ato normativo do executivo. Nossa, tá ruim a musiquinha, hein? Não pode ser objeto de ADI, súmula não pode ser objeto de ADI. Por quê? Porque são decisões dos próprios magistrados, dos desembargadores. Regulamento de execução ou decreto. Ato do executivo, ato normativo do executivo. Agora, tinha uma coisa lá de decreto autônomo, decreto não sei o quê. Então, é tanto faz, nenhum decreto. Ah lá, uma OBS aqui, ó. Todavia, no caso de decreto, no caso de regulamento ou decreto autônomo, cabe a DI. Regulamento ou decreto autônomo, cabe a DI, podendo até mesmo ser objeto de controle repressivo pelo legislativo. Decreto autônomo, cabe a DI, sim. Decreto legislativo, decreto autônomo, cabe a DI, sim. Decreto legislativo, decreto autônomo, cabe a DI. Ato norma decorrente do poder constituinte originário não cabe, lei municipal não cabe, porque a Constituição sobrevive o federal e estadual. Distrital, se tratar de matéria municipal, também não cabe. Agora, decreto, ainda estou em dúvida.
eu ver se tem mais um comentário um pouquinho mais aprofundado esse negócio de decreto. Decreto pode ou não pode? Ó, lei, o que é lei? Artigo 59. É qualquer espécie normativa. Certo? A auditora do TCE aqui, ó. O que é lei? Qual que é o objeto da DI? Lei ou ato normativo? Lei ou um ato normativo, federal, estadual ou distrital, né? Incompatíveis com a CF. Lei é qualquer espécie normativa relacionada com o artigo 59, quais sejam emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resoluções. Ou seja, se aí na Constituição Federal está falando decreto legislativo, né? Os atos normativos, conforme o entendimento do STF, incluem atos revestidos de algum caráter normativo genérico e impessoal. Exemplos do regimento interno e resolução administrativa dos tribunais. O que são atos normativos? São os atos revestidos de algum caráter normativo genérico e impessoal, a exemplo do regimento interno e resoluções administrativas dos tribunais, bem como dos atos estatais de conteúdo derrogatório incidentes sobre atos de caráter normativo. Então, pensa. O que é resolução do Conselho Nacional de Justiça ou do Ministério Público lá? São atos normativos de regimento interno, né? Regimento interno, resolução administrativa dos tribunais, bem como dos atos estatais, né? Então, eu acho que assim, a questão estava falando assim, vamos voltar para a questão, ó. Você falou assim, não podem ser objeto de ADI. Não. Não pode ser objeto de ADI. Vamos apagar tudo. Decreto autônomo, você colocou? Decreto autônomo pode ser objeto de ADI? Constituição Federal, artigo 61. O que é objeto de ADI? Lei ou ato normativo, certo? O que são leis? A iniciativa das leis complementares, ordinárias. Artigo 59, né? Salvo engano, que define o que é o quê. O processo legislativo significa elaborar emendas, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções. O que era essa mocinha estava falando aqui? O que é espécie normativa? Lei. Então, o que é objeto de ADI? Lei ou ato normativo. O artigo 59 fala os atos normativos. Emenda, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resolução. Então, quando a questão fala assim, não pode ser objeto de ADI, a questão fala assim, não pode ser objeto de ADI, as resoluções são o quê? As resoluções são atos normativos, não são? Os regimentos internos, né? Para o STF, atos normativos são os revestidos de caráter normativo genérico e impessoal, por exemplo, os regimentos internos e resoluções administrativas dos tribunais, bem como atos estatais. Então, raciocina comigo. Se o objeto da DI é uma lei ou um ato normativo federal ou estadual, então aqui está incorreto. Por quê? Porque a resolução do Conselho Nacional de Justiça pode, do CNJ e do CNMP, podem sim ser objetos de ADI, porque são atos normativos. Lei distrital no exercício da competência municipal. No exercício da competência municipal, a lei distrital pode estar regulando matéria estadual ou municipal. Se estiver regulando matéria municipal, não cabe ADI.
emendas podem sim ser objeto de ADI. Você pode entrar com uma ADI contra uma emenda que viola um processo legislativo, por exemplo, por quantidade de não ter sido feito em 2 turnos, por 3/5 dos votos. Então, pode entrar com uma emenda, uma ADI perante uma emenda. Eu posso entrar com uma ADI contra um decreto, porque também é uma espécie normativa, um decreto. Então, eu vou pôr assim, decreto, resolução, decreto, seja legislativo, seja autônomo, eu posso entrar com uma ADI sim, tá? Então, eu vou pôr que eu posso entrar, põe aqui um X aqui, não tem como fazer. Isso, decreto legislativo, decreto autônomo, eu posso entrar com a ADI sim. Só não posso entrar com a ADI contra uma lei distrital no exercício da competência do município, do Distrito Federal. E